Olá, muito bom dia, você ouvinte da Rádio Assembleia do Maranhão, está sintonizado por meio da 96.9 FM, a Rádio Assembleia entrando em conexão a partir de agora com a Rádio Senado. Bom dia também aos nossos estimados telespectadores da TV Assembleia que nos acompanham através do canal digital 9.2 e aos internautas ligadinhos com a gente aí, aonde a Rádio e a TV Assembleia não vai, olha, o YouTube leva, não fica ninguém de fora, é o Maranhão inteiro acompanhando a programação direto do Parlamento Maranhense. São exatamente 9 horas e 2 minutos nesta quinta-feira, dia 7 de maio de 2026. Eu, Ronald II, entro ao vivo, direto do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, com o Diário da Manhã e a cobertura completa das atividades na Casa do Povo do Maranhão. Quinta-feira é dia de sessão plenária. Daqui a pouquinho nós vamos ao vivo conversar com a repórter Milena Dutra, que tem as informações sobre as expectativas para a movimentação de hoje. Antes da Milena Dutra entrar, trago aqui os detalhes do que deve rolar pelo nosso programa de hoje, viu, gente? Vou trazer os detalhes também da sessão plenária de ontem, os principais destaques, para deixar você bem situado do que está acontecendo na Casa do Povo, antes do início da movimentação de hoje. Vou receber também aqui a Márcia Ferraresi, que é a diretora-geral de uma empresa voltada para o setor de saúde, premiada pela FAPEMA, premiada pelo SEBRAE, inclusive com reconhecimento internacional. E nós vamos falar aqui sobre um assunto muito interessante, que é, de fato, o crescimento da participação da mulher na ciência e no empreendedorismo. A gente tem visto debates importantes em torno dessa pauta e a gente vai receber aqui a empresária Márcia Ferraresi comigo daqui a pouquinho aqui na programação do Diário da Manhã. Vou trazer previsão do tempo já, não é? A Nanda Fontinelli vai dizer pra gente como é que fica o clima. Quinta-feira vai chegando pertinho do fim de semana e aí a turma quer saber como é que vai ficar a previsão do tempo, principalmente nas belas praias do nosso litoral maranhense. Trânsito ao vivo, teve solenidade alusiva aos 80 anos do SESC, viu, gente? Solenidade bastante prestigiada ontem aqui na Assembleia Legislativa. Hoje você acompanha todos os detalhes. E vamos também trazer informações sobre a campanha Maio Laranja, de combate à violência e ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Um projeto que ganhou mais força ainda na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão através de uma iniciativa da deputada Janaína. E ontem a deputada Janaína pegou a sua equipe de gabinete, olha, e foi panfletar nas ruas de São Luís. E aí nossa equipe também foi acompanhar para ver a reação das pessoas em torno desta pauta que é fundamental. Combate à violência sexual e ao abuso, né, contra crianças e adolescentes. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes. Sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão ao vivo. Que seja uma quinta-feira abençoada a população do nosso estado, que seja uma quinta-feira produtiva na Assembleia Legislativa, que trabalha diariamente, sempre em defesa da população maranhense. E é por aqui que você vai acompanhar todos os detalhes, as discussões das proposições, a exemplo dos projetos de lei, requerimentos, projetos de resolução legislativa, as medidas provisórias que estão tramitando aqui no Parlamento Maranhense. Tudo isso você acompanha a partir de agora no Diário da Manhã. E bora começar a programação, olha, esquentando aqui o nosso Diário da Manhã. Quando a gente fala esse termo esquentar no jornalismo, tem tudo a ver com o ao vivo, viu? Nós vamos trazer a Milena Dutra ao vivo, direto do plenário. Tem informações pra gente. Milena, é com você. Bom dia. Olá, muito bom dia, Ronaldo II. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Assembleia, a TV Assembleia. Já estou aqui no plenário na GBA, que daqui a pouquinho mais um dia de trabalho aqui no plenário. É claro, com a presença dos deputados estaduais, aos poucos chegando aqui ao Palácio Manuel Beckmann. Daqui a pouquinho, por volta de 9h30, em horário regimental, a última sessão ordinária da semana. E depois da sessão ordinária, nós temos uma sessão solene em homenagem aos 100 anos do Imparcial, jornal Imparcial, por solicitação da presidente da Casa Legislativa, a deputada Iracema Vale. Será um grande evento que deve contar com a presença
presença dos parlamentares, jornalistas, profissionais da imprensa, hoje aqui no plenário na GB Eichel. E a gente segue acompanhando todas as atividades, os depoimentos, os questionamentos, debates aqui durante a sessão ordinária, a ordem do dia. E 13h a gente volta com o resumo e os destaques das atividades de hoje. Lembrando que a sessão ordinária é transmitida ao vivo com total transparência pela Assembleia Legislativa. A partir de 9h30, já convido você, internauta, ouvinte, telespectador, a acompanhar os trabalhos do Parlamento Estadual. Eu volto com você, Ronald. Valeu, Milena, obrigado, muito obrigado pelas informações. A Milena Dutra está no plenário nesse momento, com toda a equipe da TV, da Rádio Assembleia, das redes sociais, também do site, já na expectativa para a movimentação de hoje, né? E a Milena convidando todo mundo a acompanhar a Rádio, a TV Assembleia do Maranhão, e eu convido você não apenas a acompanhar, a participar também, através do nosso telefone, 989-9961-7478. Anota aí, 989-9961-7478. A participação do nosso ouvinte, do nosso telespectador, é sempre motivo de alegria para toda a equipe aqui do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa. Eu aproveito para mandar um abraço especial para o meu amigo Marques, que está nos acompanhando nesse momento, está circulando aí pela região metropolitana de São Luís. Marques, motociclista, viu? Fera do motociclismo, tá ligadinho com a gente. Quem também está nos acompanhando, mandou mensagem pra gente, é o seu Gonçalves, lá do Jardim Eldorado, juntamente com a dona Vânia. O seu Gonçalves, nesse momento aí, tá tomando um cafezinho ali. Daqui a pouquinho, de repente, eu acho que vai rolar também um chopp por lá que ele aprecia bem. Mas tá na hora do café, viu, seu Gonçalves? Um abraço aí para o senhor, para a dona Vânia, para todo mundo no Jardim Eldorado, para a dona Fátima também, lá na Cidade Operária. Nosso ouvinte nota 10, está sempre com a gente aí, nos acompanhando. E não esquecendo ele, nosso querido Aldo Malheiros também, que não perde uma, tá com a gente de segunda a sexta-feira. Nós vamos botar o Diário da Manhã, sábado e domingo aqui, que é pro seu Aldo fechar a semana completa. Valeu, seu Aldo, lá no Vinhais, tá ligado com a gente. Um abraço aí a todo mundo, viu, gente? Obrigado de coração pela audiência, pelo carinho de todos vocês. E eu volto a falar sobre trabalho no Parlamento Maranhense, né? A Milena trouxe agora há pouco já as expectativas para a sessão de hoje. Ontem nós tivemos uma movimentação com vários assuntos debatidos pelos deputados, pelas deputadas durante a sessão plenária de quarta-feira. Vamos acompanhar. O deputado Wellington do Curso defendeu a nomeação dos aprovados no concurso municipal de Cururupu. Os deputados Rodrigo Lago e Júlio Mendonça falaram na tribuna sobre a situação da MA 014. O deputado J. Pinto também destacou o assunto em seu pronunciamento. O deputado Eric Costa voltou a falar sobre questões relacionadas ao benefício financeiro dado aos conselheiros tutelares do Estado. Os deputados Carlos Lula e Dr. Iglesio destacaram um caso da empregada doméstica grávida agredida pela ex-patroa após ser acusada de roubo. O caso aconteceu no mês passado em São Luís. É um crime absurdo, fora os demais, é um código penal quase completo o que essa senhora fez. E aí, primeiro, registrado o boletim de ocorrência, ficou solta. Segundo, diligências que foram feitas na casa dela supostamente não foram concluídas por conhecer um dos participantes da abordagem na viatura, no destacamento que foi até lá, na casa da cidadã. Então, ontem à noite eu já preparei, agora pela manhã já fomos ali entregar para o expediente da casa, encaminhar com urgência uma representação junto à Corregedoria da Polícia para saber quem estava com ela, a SSP para apurar o conjunto da obra todo, interagir com o delegado, com forças de polícia, com tudo mais, e, obviamente, para o Ministério Público com indício de vários crimes. É isso, nós acompanhamos, então, parte dos pronunciamentos, né, a participação do deputado Dr. Iglesio, que trouxe, de fato, um assunto aí que chocou não apenas o Maranhão, o Brasil inteiro, né, uma situação de violência contra uma funcionária, né, por parte de uma empresária.
E aí a gente lamenta isso e segue acompanhando as informações ainda sobre esse assunto, né? Observamos inclusive manifestação do governador Carlos Brandão, alguns deputadas trataram sobre esse assunto durante a sessão plenária aqui no Parlamento Maranhense, e a gente vai trazendo todos os detalhes, todas as informações também sobre esta pauta aqui na programação da TV Assembleia do Maranhão. Daqui a pouquinho, sessão plenária a partir das 9h30, você vai acompanhando toda essa movimentação, e a respeito dos pronunciamentos, nós disponibilizamos todas as participações dos deputados e das deputadas através do nosso canal oficial no YouTube, TV Assembleia do Maranhão. Se você for lá agora no youtube.com, canal TV Assembleia do Maranhão, você já vai observar esse pronunciamento na íntegra do deputado doutor Iglesias, assim como todos os pronunciamentos dos deputados e das deputadas durante as sessões plenárias anteriores, né? A transmissão da sessão plenária de hoje você acompanha ao vivo. Chegou a hora da gente bater um papo interessante aqui no nosso quadro de entrevista desta quinta-feira no Diário da Manhã. Entrevista. 9h11. Quem acompanha pela TV Assembleia, pelo YouTube, tem as imagens, está vendo que eu já estou acompanhado, recebendo aqui a nossa convidada de hoje. Estou tendo a satisfação de receber a Márcia Ferrarese, que é diretora-geral da DEMED Tecnologia em Saúde. Nós vamos bater um papo aqui, gente, sobre o crescimento da participação da mulher na ciência e no empreendedorismo. A Márcia, que é uma empresária com vasta experiência, né? Foi primeiro lugar no prêmio FAPEMA, edição especial, 20 anos na categoria empreendedorismo. E vencer esse prêmio não é tão simples assim, viu? Não é moleza não. A FAPEMA vem fazendo grandes prêmios e com muito critério, né? Também ela foi premiada, né, em segundo lugar estadual no prêmio Sebrae Mulher de Negócios na categoria Ciência e Tecnologia no ano passado, né? O Sebrae também, que já é uma grande referência nessas premiações. A gente participa sempre do prêmio Sebrae de Jornalismo e sabe do critério que o Sebrae tem com isso. Ela é diretora-geral e sócia fundadora da DEMED Tecnologia em Saúde e gestora-geral da DEMED Saúde. Vamos bater um papo aqui, além de engenheira de automação e controle. Se eu for falar o currículo aqui todinho da nossa amiga Márcia aqui, eu vou tomar bastante tempo da nossa entrevista. Eu quero agradecer, Márcia, antes de tudo, a sua participação aqui com a gente, atender o nosso convite, porque essa de fato é uma pauta que eu acho que tem que ser sempre trabalhada, né? O incentivo ao empreendedorismo, a participação da mulher no ambiente de negócio. Seja muito bem-vinda mais uma vez e muito bom dia a você. Bom dia quem nos assiste. É uma satisfação gigante poder estar aqui nesse programa que eu prezo muito e dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui, compartilhar um pouco dos nossos desafios do empreendedorismo feminino e o quanto a gente pode ser referência para outras mulheres, tanto no empreendedorismo quanto na ciência. Então, eu fico muito feliz por esse convite. Márcia, antes da gente entrar nesse âmbito empresarial, no âmbito da ciência e tecnologia, deixa o público te conhecer um pouquinho mais. Quem que é a Márcia antes de já ser a Márcia premiada aqui, né, nesse trabalho? Eu sou engenheira de formação e tive a oportunidade de atuar no órgão público um tempo na Marinha do Brasil. E eu sempre tive a essência empreendedora, independente do lugar em que eu atuei profissionalmente. Tanto intraempreendedorismo quanto o empreendedorismo aí como empresa, como empresária. Então, ao longo da minha carreira foi voltado para esse desenvolvimento de tecnologias. No órgão público eu atuei muito com o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. E a minha saída foi dar continuidade a esse desenvolvimento, principalmente do empreendedorismo inovador, que tem como principal objetivo estar desenvolvendo soluções de problemas reais que ainda não foram sanados, principalmente no setor de saúde, na saúde coletiva, saúde pública. Então, esse é o meu papel aí que brilha os olhos, sair da área, sair do órgão público para atuar numa área ainda que demanda muita necessidade de soluções. Márcia, eu empreendo desde os meus 14 anos também e conheço um pouco do desafio que é empreender, principalmente no Brasil. Mas eu queria ouvir de ti, empreender como mulher também é ainda mais desafiador? É possível falar isso?
É desafiador porque a mulher ela ainda tem muita... A gente tem duplas jornadas, envolve questões familiares, do dia a dia, e além de Sim. empreender. E quando a gente fala de empreendedorismo inovador, ele ainda tem um plus, um adicional, que está relacionado a gente ainda evangelizar a sociedade, a compreender a importância daquela tecnologia que até então ela é diferente no mercado. Então tem todo esse investimento de conhecimento, de dedicação, para que a gente possa levar o melhor aí para a população. O que o projeto que você trabalha ofereceu de diferente para conseguir conquistar prêmios importantes como esse, né? Exemplo do Sebrae, da FAPEMA, e eu vejo que você tem reconhecimento internacional também. Eu acho que o nosso diferencial foi sempre pensar no impacto social, tanto ambiental quanto social. Independente do tema do produto ali, que no nosso caso é saúde digital, o nosso principal objetivo é quem a gente pode alcançar. E a Demedia Saúde, ela procura alcançar a equidade em saúde digital. Então a gente leva, quando a Demedia nasceu, ela já nasceu com o DNA de ASG, pensando em objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, para que a gente pudesse dar oportunidade para que as pessoas sejam, independente da sua localização, do seu acesso, por meio da tecnologia, ele possa ter a oportunidade de cuidar melhor da saúde. Ô Márcia, esse trabalho, essa solução que vocês oferecem hoje, ela já nasceu como um negócio empresarial ou não? Ou como uma pesquisa, e em que momento você entendeu que isso aqui pode virar um negócio? Ela nasceu como um projeto científico. Sim. Então, num primeiro momento, identificamos um problema, uma dor real tanto de mercado, quanto uma dor real do próprio paciente. Sim. Ali. E a gente viu ao longo do tempo o agravamento, no caso do diabetes, o agravamento do diabetes, que vem a ter as complicações, que é problema de visão, problema renal, problemas que podem causar ali problema nos pés. Então, diante de tudo isso, apesar de soluções existentes, ainda há esse crescimento. Então, a gente passou a investigar. Então, isso foi investigado como um projeto científico, que teve aprovações em comitês de ética, para que a gente pudesse, dentro de um hospital, tentar entender o ecossistema que envolve o cuidado com o diabetes. Sim. Então, conversamos com pacientes, com familiares dos pacientes, que também são afetados, né, com o agravamento da condição de saúde. Os familiares ali também sentem, isso compromete convívio social, questões laborais, de todos os envolvidos ali. E também com os profissionais de saúde e gestores do próprio hospital. Então, baseado em todo esse ecossistema, a gente modelou a Demedia. Então, a Demedia, ela partiu de um projeto científico, e aí depois desse projeto científico, agora, aonde podemos levar? E esse onde podemos levar seria para quem mais precisa. Então, a Demedia, ela tem por essência a equidade em saúde digital, é levar, por exemplo, para comunidades indígenas, para populações vulneráveis que ainda têm dificuldade de ter um acesso de qualidade por conta de suas limitações até de distância. Isso acaba impactando aí os próprios profissionais de saúde a conseguir alcançar e fazer um tratamento ali mais compatível. Agora, Márcia, ainda tratando sobre essa atmosfera, né, de empreender, né, do fomento à ciência, à tecnologia no estado do Maranhão, como é que você tem observado o comportamento do nosso estado dentro desse sentido? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para quem está dentro desse âmbito, porque eu tenho observado eixos importantes atuando no estado. A própria FAPEMA, o Sebrae muito envolvido, né? A FAPEMA, a gente tem, claro, é um braço do governo do estado do Maranhão que tem dado uma atenção que eu considero importante, inclusive com uma pasta que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Uma pasta exclusiva para fomentar esse tipo de atmosfera aqui no nosso estado. E é possível dizer que o Maranhão ele tem avançado, né, proporcionando de fato um ambiente favorável
a pessoas, a empreendedores como você? Com certeza, ações do próprio Sebrae, como o caso do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que é uma forma de incentivar as mulheres a empreender, a serem inspiradas, e também a FAPEMA, que tem editais, tem o próprio Prêmio FAPEMA, Sim. que incentiva as mulheres na ciência, na tecnologia e na inovação. Então, sem dúvida, esse apoio ele tem sido singular para o crescimento do empreendedorismo feminino. O Maranhão, você considera que o Maranhão está acima da média dentro desse contexto de fomento, de incentivo? Eu acredito que sim, porque eu até digo literalmente que a FAPEMA é uma mãe. A FAPEMA ela tem acompanhado muitos desafios que a gente enfrenta, porque o empreendedorismo inovador ele tem seus grandes desafios, que não é só a gente desenvolver a tecnologia, a inovação, é evangelizar o mercado precisa compreender a importância dessa tecnologia e, sem dúvida, apoios como a FAPEMA têm sido singular para esse avanço em benefício da população maranhense. A gente sabe que quando a gente fala em soluções, né, na tecnologia, né, na ciência, né, o lance das startups, tudo isso ainda soa como muito novo para muita gente. Sim. É claro que você já é uma profissional que está dentro da área e conhece muito bem e respira outros ares em relação ao que eu, por exemplo, respiro. Mas ainda, de fato, a gente precisa reconhecer que isso é muito novo. Quem está dentro desse mercado agora e tentando dar um pontapé, tipo o lance da inteligência artificial, né? Você que já está tentando aprender a trabalhar, possivelmente deve largar na frente e ter um sucesso melhor. O que você aconselha nesse sentido? Eu acredito que é importante as pessoas que tenham interesse em empreender, conhecer as iniciativas tanto do Sebrae quanto da FAPEMA, as oportunidades que mais se adequam ali ao perfil, aos requisitos, e conhecer um pouco dos desafios do empreendedorismo, porque antes da gente se aprofundar em cursos, em tecnologias, compreender a dor real do mercado. Para a partir disso, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso buscar para poder resolver aquele problema. Se é uma tecnologia, qual tipo de tecnologia, uma inteligência artificial, uma internet das coisas, qual a tecnologia que pode sanar aquele problema. Então, o empreendedorismo ele sempre parte de um problema que ainda não foi resolvido, no caso, o empreendedorismo inovador. E a partir disso que você vai fazendo, rastreando ali quais são as necessidades que você precisa, qual é a equipe que você precisa no seu negócio, que complemente as funções dentro da startup, para que tenha menos riscos possíveis aí ao longo do desenvolvimento. Você acha que ainda existem fatores que predominam no impedimento à participação das mulheres dentro desse campo da ciência, da tecnologia, ou não? Isso vai de cada uma? Como é que você vê esse contexto também? Eu entendo que as mulheres, a gente ainda precisa provar. A gente ainda tem algumas necessidades. Ainda assim. Exatamente. Assim, apesar de ter muitas iniciativas, seja da FINEP, seja do CNPq, FAPEMA, Sebrae, as agências de fomento têm apoiado muito o destaque da mulher também nesse universo de empreendedorismo, de inovação, mas no mercado de trabalho em si, a mulher ela ainda precisa evidenciar que ela tem competências de liderar um negócio. Olha, eu estava dando uma olhada aqui na nossa pauta, queria esticar um pouco mais, mas vai ficar um convite para você retornar em outras oportunidades para a gente falar sobre esses importantes assuntos, Márcia, porque daqui a pouquinho tem sessão plenária. Então eu quero agradecer aqui, gente, a Márcia Ferrarese, pronunciei certo, Márcia? Pronunciou certo. Diretora-geral, a DEMED, não é isso, Márcia? Isso, a startup é DEMED Tecnologia em Saúde. Isso. E a saúde digital é DEMEDIA Saúde. Pronto. E essa entrevista vai ficar disponível no YouTube, tem informações também no site da Assembleia Legislativa, e a Márcia com certeza vai retornar em outras oportunidades para a gente continuar falando sobre ciência, tecnologia, especialmente aqui sobre saúde, e que vocês possam continuar fazendo esse importante trabalho, né? Porque de fato é um trabalho que contribui inclusive com saúde pública, né, do nosso estado. Obrigado, viu, Márcia? Sim, com certeza. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra poder estar aqui e compartilhar um pouco dos nossos desafios, mas desafios que a gente supera com muito carinho, com muita estima, porque a gente sabe que beneficia
muitos cidadãos aí maranhenses que precisam de um acesso à saúde de qualidade. Que venham mais soluções em saúde aqui para o nosso estado e para a população brasileira. Eu vou chamar a Nanda Fontinelli agora, que tem a previsão do tempo para as próximas horas no estado do Maranhão. Ananda, é com você. Bom dia. Bom dia para você que nos acompanha no Diário da Manhã. Nessa quinta-feira a gente pode esperar chuva a qualquer momento e o tempo também pode ficar abafado. Vamos ver como fica o clima na capital e no interior do estado? E olha só, antes disso, segue o alerta aí do Instituto Nacional de Meteorologia, que continua chamando atenção para volumes significativos de chuva em várias regiões do estado. Ou seja, atenção redobrada aí, principalmente em áreas mais vulneráveis. Em São Luís, o dia começa com o sol aparecendo entre nuvens, o clima fica um pouquinho abafado logo nas primeiras horas da manhã, mas a chuva pode chegar à tarde e à noite, com pancadas rápidas e em alguns momentos mais intensas. As temperaturas ficam entre 25 e chegam até os 31 graus. Já em Barra do Corda, o calor dá o tom da manhã, tem sensação térmica mais elevada e ao longo do dia o tempo muda e as pancadas de chuva ganham força, que podem vir acompanhadas aí de trovoadas. Por lá na região, os termômetros ficam entre 24 e chegam aos 33 graus. Em Davinópolis, na região Tocantina, para a gente encerrar, o cenário também é de tempo quente e úmido. O sol aparece entre nuvens, mas a previsão indica a chuva principalmente no período da tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 24 e chega até os 32 graus. É esse o resumo dessa quinta-feira. Calor, chuva típica do período chuvoso, aquele combo aí que a gente conhece bem. É isso, daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo no Assembleia em Foco, primeira edição. Até já! Valeu, Ananda. Obrigado pela participação. 1h tem mais previsão do tempo no nosso AF1. Eu vou encerrar aqui com a TV Assembleia. Já tem sessão plenária. Já são 9h27, não é isso? Qualquer momento, a partir das 9h30, os trabalhos começam lá pelo plenário do Poder Legislativo Maranhense. Milena Dutra está por lá, trouxe as primeiras informações e vai acompanhar aí a transmissão ao vivo da sessão plenária de hoje. Já vai ficar na sua companhia, telespectador. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui pelo canal digital 9.2.